Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a professora Sandra Lira, ela que é diretora de política sindical da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. E ela fala sobre a greve da categoria que abrange outros setores por tempo indeterminado. Professora Sandra, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente para falar de uma questão retórica, não é? Que são as greves no Serviço Público Federal. Eu gostaria de iniciar essa entrevista tentando fazer uma análise do cenário da greve, tanto em Alagoas como no restante do país, nos outros estados. Como está? Muito obrigada, Gorete, muito obrigada ao seu público do Frente a Frente. A gente agradece muito esse espaço para fazer esse diálogo com a sociedade neste momento. Então, nós estamos, neste instante, com uma greve da Educação Federal, que abrange universidades e institutos federais de educação em todo o país. Então, no caso das universidades, nós já somos 63 das 69 instituições federais de ensino, pesquisa e extensão, e os institutos federais também abrangem cerca de 500 campi. Campi é exatamente aquela localidade. Então, aqui em Alagoas nós temos campi do IFAL em Maceió, no Benedito Bentes, em Murici, em Marechal Deodoro, em Piranhas, em Palmeira dos Índios. Então, cada uma dessas unidades também está participando do processo. Então, nós estamos com uma movimentação muito forte em todo o país, porque a educação federal está disputando o orçamento da União. Nós ficamos preteridos dentro deste orçamento da União e nós queremos recuperar. Então, é uma greve por recuperação do orçamento das instituições e recuperação dos salários que ficaram congelados durante os governos Temer e Bolsonaro. Então, agora é o momento da gente ter essa recomposição das perdas do passado. Pois é, antes de falar sobre essa recomposição, eu gostaria de saber o que o governo tem oferecido, porque estamos no governo popular. Isso. E as greves, elas acontecem no governo popular. O que dizer desse momento? Primeiro momento, a gente tem que afirmar que só o fato de nós estarmos fazendo uma greve é uma grande vitória democrática da sociedade brasileira. Desde 2016 para cá, nós tivemos golpes e ameaças de golpes à democracia no Brasil. Trabalhadores na rua defendendo os seus direitos, exercendo o seu direito de greve, é uma afirmação democrática. Isso precisa ficar muito claro. Alguns setores da sociedade, acostumados com o autoritarismo, acham um absurdo. Mas estão fazendo greve. Não, greve faz parte de uma sociedade democrática. Nesse sentido, nós estamos dialogando com o governo, nós temos mesa de negociação com o governo, mas no momento em que o governo apresentou para nós, para o ano de 2024, 0% de reajuste, de recomposição salarial, então nós achamos que foi um pouquinho demais. O governo não está oferecendo nada? Está. Nós, na realidade, estamos fazendo uma negociação plurianual. Nós estamos fazendo uma negociação para 24, 25 e 26. Então, por isso é que nós estamos falando, olha, temos um acumulado de perdas destes últimos 6 anos, até 2022. Então, é necessário recompor essas perdas. E aí nós estamos dialogando exatamente para fazer, vamos dizer assim, o parcelamento da dívida, porque nós entendemos que é uma dívida do poder público para com os servidores de ensino, pesquisa e extensão, e é uma dívida também no sentido da recomposição do orçamento das nossas instituições. Então, está na mesa, nós queremos condições, né, nós queremos orçamento para as instituições funcionarem bem, estão ameaçadas, o orçamento está tão reduzido, Gorete, só para você ter uma noção do como as universidades e os institutos federais foram atacados nesse período anterior,
que nós estamos com o orçamento ainda relativo a 2010. É como se nós estivéssemos paralisados lá no tempo. O nosso melhor orçamento da educação superior, da pesquisa, que a gente chama do orçamento do conhecimento, quer dizer, o orçamento do Ministério da Educação, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, já que os nossos docentes são financiados pelas instituições de fomento à pesquisa que estão no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós estamos... CAPES, né? Então, nós estamos realmente debatendo o orçamento público. Nós estamos realmente defendendo o direito do povo brasileiro de ter a melhor educação do país, porque a educação federal é a melhor do país. E não então, se restringe não pode cair a uma questão unicamente salarial, não. É da condição, né, das universidades de oferecer uma educação pública de qualidade. De qualidade. Então, é uma oferta de qualidade, a educação federal é a melhor em qualquer indicador, em qualquer avaliação, tanto a universidade pública quanto os institutos federais, quando você vai discutir os indicadores de avaliação da educação básica, a melhor educação básica do Brasil é a educação federal, a melhor educação superior é a educação federal, mais de 90% da pesquisa que existe no Brasil existe nas instituições públicas e as instituições federais na linha de frente, a pós-graduação, então nós ofertamos qualidade. E é isso que nós estamos dizendo. Nós entregamos qualidade à população brasileira. E nós precisamos ter a valorização dos profissionais, tanto docentes quanto técnicos, e nós precisamos ter a recuperação do orçamento. Então é isso, disputa do orçamento. Pois é, a questão é toda essa. Está havendo a disputa do orçamento, dos recursos federais, e a gente observa algumas desonerações, né, em alguns setores que não condiz, por exemplo, com a condição desses setores, em detrimento da falta de recursos para políticas públicas, no caso, educação. Veja, realmente é uma disputa democrática, né? Nós estamos defendendo a democracia. Aí o pessoal diz, mas o que vocês estão querendo salário? O que isso tem a ver com democracia? Primeiro que disputar o orçamento é uma disputa democrática, né? Disputar política social é uma disputa democrática. E disputar o direito de trabalhadores e trabalhadoras reivindicarem, manifestarem-se, é uma disputa democrática. Então, em todos os sentidos, é uma resposta às tentativas de destruição da democracia, como nós tivemos em 2016, com o impeachment forjado, né, da presidenta Dilma, e como tivemos agora no 8 de janeiro de 2023, uma tentativa frustrada de tentar impedir que o presidente eleito tomasse posse. Então veja que nós estamos tratando da defesa da democracia. E só na democracia é que trabalhadores disputam seus direitos. Quando a gente fala de disputar orçamento, nós estamos disputando com quem? Nós estamos disputando o orçamento com o grande empresariado, com os banqueiros, com o agronegócio, com setores que estão indo lá e passando e puxando o orçamento público. O próprio orçamento secreto, que são as emendas parlamentares, é algo que já foi mais do que denunciado, é uma excrescência, mas está lá, é um pedaço imenso. Então, o que foi que eles fizeram nesses últimos tempos? Eles, assim, desmontaram o planejamento. Então, não é só dizer que a gente precisa de mais recursos, mas a gente precisa recuperar o planejamento. Porque esse orçamento fatiado aos pedacinhos, ele não funciona bem. Planejamento e metas, não é, professora? Não encaixa, não encaixa. Então, você vê, por exemplo, não, mas eu vou botar emenda para a saúde, mas você vai botar em quê? Então, nós temos, às vezes, a emenda com uma boa vontade do parlamentar de querer trazer um equipamento, um recurso para a instituição, qualquer uma das instituições públicas, mas às vezes você não faz um projeto. Então, eu vou dar o recurso para comprar um equipamento X, equipamento de ponta, muito bom, legal. Aí, mas cadê o recurso para fazer a recuperação da parte elétrica, a recuperação... adequação, às vezes, do prédio, você precisa fazer uma pequena reforma para receber aquele equipamento, aí não tem um recurso. E com esse orçamento mínimo, muitas vezes você tem equipamentos encaixotados. E aí diz,
os maus gestores. Não. É o mau planejamento. E o mau planejamento está sendo promovido pelo próprio Congresso na hora que ele sai fatiando o orçamento e as coisas não encaixam. O orçamento é como um quebra-cabeça e é como se você fosse tirando algumas peças ou modificando o formato das peças e depois elas não encaixam. Então, você tem desperdício de recurso público. Então, da necessidade haver desperdício é algo inaceitável, não é, professora? Exatamente, porque em 2016, o que é que foi feito? O que é que o Congresso votou? Terminou de votar um impeachment e praticamente 2 semanas depois votou a emenda do teto de gastos. A emenda do teto de gastos proibiu que o governo federal, nos próximos 20 anos, aumentasse o orçamento das políticas sociais. Para beneficiar o quê? Os banqueiros, a dívida pública. Aí quando você fala assim, a dívida pública, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Nós estamos com a crise do Rio Grande do Sul, um estado irmão da nossa federação, 80% debaixo d'água, tem que ajudar. O poder público tem que entrar com força, é o Estado, é a União que está entrando com força. Todos os apoios de solidariedade são importantes, mas não vai ser com R$10 de cada um que a gente vai conseguir levantar de volta ao Estado. É bom, é importante, o voluntariado é uma coisa excelente, mas não é isso. Mas é o Estado. É, o poder público, recurso. Aí o governo federal, vendo a situação do governo estadual, diz, vamos suspender essa dívida pública do Estado e vai assumir aquela dívida por um certo período. Aí, beneficiou o Estado do Rio Grande do Sul. Sim, mas quem é o maior beneficiário? Os bancos. Porque o Estado poderia ficar inadimplente. Ele empresta, né? Poderia ficar inadimplente com os bancos, não vai ficar mais. Então, quem foi o primeiro atendido na crise? Não foi o produtor rural que está debaixo d'água, que a água ainda nem baixou. Perdeu toda a safra, né? Não é a indústria que está toda debaixo d'água que ainda não baixou. Primeiro beneficiário, bancos. É o setor financeiro. Setor financeiro. Então, a população precisa acordar. Claro que o tema orçamento é um tema árido, é um tema difícil, é um tema chato. Mas tem tudo a ver com a nossa sobrevivência. Mas está lá. Então, a gente, assim, está todo o apoio a uma população, mas o primeiro beneficiário são os bancos. Aí diz assim, está errado? Não, porque se não fizer isso, é pior. Então, e o Copom estabelecendo percentuais de inflação inconsistentes, bem distantes da realidade. Né? Quando a inflação baixíssima e os juros... O Banco Central sabotando, né, o crescimento do país com juros altos. Aí você vê os parlamentares levantando o presidente do Banco Central, beneficiário direto, porque é um investidor de fundos, e os juros estão beneficiando a ele, pessoalmente. E ninguém responde por corrupção? Quer dizer, a própria capacidade, né, de se coibir crimes é difícil. Porque, na minha opinião, um presidente de Banco Central que está sendo beneficiário direto, pessoal, dos próprios juros que ele está colocando nas alturas, deveria ser questionado juridicamente. Isso aí. Professora Sandra Lira, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sandra Lira, ela que é diretora de política sindical da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, e nos fala sobre as questões relacionadas à greve dos professores e de outros segmentos da universidade. Por falar em segmentos, professora, como os estudantes estão se posicionando frente a essa paralisação? É óbvio que os estudantes meio que levaram um susto, né? Porque a gente começou a primeira semana, em vez de começarmos as aulas, fizemos as assembleias e decidimos a paralisação. Então, eles ficaram assim, poxa, e aí? Não, e aí a gente vai explicar para eles que nós estamos reivindicando não só o nosso direito de trabalhadores, que estamos muito defasados, né? Porque são as perdas. Porque diz assim, vocês querem aumento? Não, a gente não quer aumento, a gente quer recuperar o salário que nós tínhamos lá atrás, alguns anos atrás, né? E também dialogar com eles sobre a situação da universidade. Por exemplo, a nossa UFAL, se não for atendido essa recomposição do orçamento, e aí é importante dizer, a ANDIFES, que é a Associação dos Reitores, né, das Universidades Federais, solicitou ao governo federal 2 bi de recomposição. E a gente está sempre falando a palavra recomposição. Por quê? Porque nós estamos com um orçamento defasado, para poder chegar no final do ano sem dívidas. Muito difícil a situação. Muito difícil a situação. Nosso orçamento UFAL só chega até agosto. O governo federal já anunciou uma primeira reposição, mas é muito pouco, né? Não chega nem a 30% do que foi solicitado. É muito pouco. Então, na realidade, a gente está vendo que o instrumento da greve está sendo um instrumento de pressão. Lógico que o governo está sendo pressionado de todos os lados, tem pressão do Congresso, tem pressão do agronegócio, tem pressão dos banqueiros, tem pressão agora da crise do Rio Grande do Sul, tem pressão de todos os lados. Mas nós não queremos ficar fora da equação de uma recuperação do país, né? Então, é fundamental colocar isso na mesa. Então, é isso, nós estamos disputando ferrenhamente o orçamento público para termos uma educação federal de qualidade, mantermos a qualidade e, inclusive, continuarmos um projeto de desenvolvimento do país. Nós só vamos nos desenvolver enquanto país se nós conseguirmos formar a nova geração com a capacidade técnica, mas também com a cidadania. Isso é fundamental. Então, é importante, nesse contexto, que os estudantes, no final das contas, eles sempre estão apoiando, historicamente, os professores, né, nessas lutas salariais e por qualidade na oferta do ensino público, discutir, debater, reunir, não seria por aí? E estamos fazendo isso. Durante as atividades de greve, hoje à tarde mesmo, após a nossa assembleia de quarta-feira, os estudantes ficaram lá numa mesa de debates, então estamos debatendo o orçamento com os estudantes, temos feito lives para ter maior condições de argumentação sobre orçamento, sobre a carreira, sobre todos os aspectos que estão sendo postos na greve. Então, a área dos estudantes tem uma reivindicação muito forte nessa recomposição do orçamento, que é o orçamento da assistência estudantil. Já foi-se o tempo de dizer... Assistência estudantil para os que estão... Para bolsas, para residência universitária, para restaurante universitário, né? Então, no passado... Todo o aparato de apoio, né? Lá no passado, era elitizada a universidade, era um público elitizado. Hoje, não mais. As cotas são responsáveis, em parte, por isso? Por essa mudança? As cotas são uma responsável mesmo. Hoje, mais de 70% dos estudantes da UFAL, do IFAL, e isso não é só Alagoas, é do Brasil, são estudantes de baixa renda. São estudantes que precisam de um restaurante universitário, são estudantes que precisam de bolsas acadêmicas, bolsas para que eles possam permanecer, estudar o dia todo dentro da instituição. Pois é, professora, é o objetivo de uma universidade pública, né? Atender o público que não tem a condição de pagar. Exato, e assim, como as nossas instituições foram
espalhadas pelo território, estão interiorizadas, né? Então, nós temos hoje o FAO e IFAO cobrindo todas as regiões do nosso estado de Alagoas. Felizmente. Né? E aí, o que é que acontece? Nós também temos a parceria com as prefeituras municipais e os estudantes vêm nos ônibus dos municípios. Então, nós temos essa parceria realmente, né, de união, de município, de estado. É meio tripartite, né? Um Exato. compromisso que envolve as 3 esferas de poder. Olha, é fundamental a gente avançar na educação. Eu estava vendo um dado recente, né, por exemplo, da competição que está acontecendo hoje. O mundo está verificando a competição comercial entre Estados Unidos e China. Uma competição anunciada. É, né? anunciada. Não, é competição mesmo e é tecnológica. Não é isso? De desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, o 5G foi desenvolvido pelos chineses, não foi desenvolvido pelos americanos. Então, eles estão numa competição tecnológica. Preocupados nesse Exato. sentido, né? Mas aí eu vou dar um dado importante, não é isso? O dado da qualidade do ensino básico no item matemática. Então, a comparação da proficiência do estudante da educação básica da China e do estudante da educação básica dos Estados Unidos, que a gente só fica olhando para lá, né, achando que lá é bom, é absurda. Os Estados Unidos perdeu a competição educacional, né? É assim, de 10-0, né? De 10-0 mesmo, proporcionalmente. A qualidade desse estudante... Perdeu a hegemonia, né? Exato. E aí o que acontece? Eu estou falando que tem um país que está investindo mais em educação, que o seu estudante está com maior qualidade e, portanto, eles podem operar a sua indústria, a sua produtividade com alta tecnologia. E nós? Em que patamar estamos? Né? Nós estamos num patamar muito baixo. Então, nós precisamos formar na universidade pública os professores da educação básica, nós precisamos colocar a universidade pública no desenvolvimento tecnológico e temos feito um esforço gigantesco em relação a isso. E a carência de professores, de profissionais da educação para essa faixa de ensino, né? Exatamente. E aí vem o tema valorização. Está se falando o quê? De apagão, de falta de professores, que o jovem não quer mais ser professor, porque não é uma carreira atrativa. E a carreira do professor universitário também está pouco atrativa. Então, nós estamos falando do piso salarial nacional do magistério da educação básica, que é um piso para 40 horas no nível médio de R$ 4.570. Pasme. E o piso remuneratório da carreira do professor federal está abaixo disso. Surpreendente saber. Surpreendente. Então, melhora um pouquinho lá no final da carreira, mas isso não atrai. Você vê agora, está havendo um grande concurso nacional, né, o chamado Enem dos concursos, um jovem qualificado que fez uma pós-graduação, que é egresso nos nossos cursos de mestrado e doutorado, ele vai querer ser professor ou ele vai querer ir para uma carreira que está com piso igual ao final da nossa carreira? Claro que ele vai ir para uma carreira mais atrativa. Então, é isso. A gente precisa ter uma valorização da educação como um todo, uma valorização dos profissionais da educação, porque este país precisa entrar com força nessa corrida tecnológica. E assim, não tem isso. Só se tivermos massificado uma educação de qualidade é que nós vamos ter condições de entrar na corrida tecnológica. Tecnológica e, por exemplo, a questão econômica mundial, isso muda a prosperidade mesmo do país. Né? Você vê os países asiáticos que hoje estão na ponta, foi tudo o quê? Fruto da educação. Investindo constatado. Né? Constatado, está lá, é isso. Então, nós precisamos valorizar a educação. E aí a gente tem visto respostas da extrema-direita terrível. A extrema-direita causou um desserviço muito grave. Não só cortou o orçamento da educação, mas fez uma campanha terrível contra a educação. Uma campanha contra os professores, uma campanha contra a universidade. Esse negacionismo está matando as pessoas. Matou na pandemia com a campanha contra vacinas.
está matando agora no Rio Grande do Sul com as mentiras que estão sendo disseminadas. Negacionismo da ciência mata. Então, só vamos acabar com isso com o quê? Com informação, com formação, com educação, para que a gente realmente veja o nosso país tendo uma prosperidade do conjunto da população. E ter a condição de ver uma fake news de uma maneira crítica, né, para identificar. Exato. Só o conhecimento proporciona essa expertise natural numa população. Né? Eu estava até conversando recentemente, uma amiga disse, eu agora não acredito em nada, eu tenho que conferir tudo. É verdade, você tem que conferir tudo. E assim, é sistemático, não é assim um erro, não. São mentiras sistemáticas, porque infelizmente... E graves, né? Infelizmente, dá dinheiro na internet campanha de ódio. Como assim, professora? Monetiza. Cada página que está pregando racismo, homofobia, misoginia, que está colocando imagens de violência, de desastre, isso, aquilo, outro, tem muita visualização. E ali, quem está promovendo aquilo, ganha dinheiro. É isso, gente. Que sociedade é essa que pregar ódio, que pregar machismo, que pregar violência, que mostrar violência, dá dinheiro? Então, tem que regulamentar as redes sociais no Brasil e no mundo. E é justamente questionar isso, a questão da regulamentação. É para ontem, né? É para quando surgiu a tecnologia, é para quando as redes sociais tomaram lugar também da realidade, né? Sim, mas veja, né? Nós temos uma sociedade capitalista cada vez mais deformada, moralmente deformada. Que aspecto, professora? Porque as pessoas agora estão fechadas num pequeno mundo, no grupinho de WhatsApp, e a realidade não vale mais nada. O que vale é aquela pseudo-verdade que está sendo passada, mesmo que ela seja extremamente cruel. Então, as pessoas perderam a vergonha de serem cruéis. Isso mostra como pode... uma manipulação. Manipulação completa de uma população. Então, com isso, a democracia vai embora, porque a democracia é debate, é divergência também. Não é briga. Mas é debate. Você tem que ter um argumento, o outro tem que ter outro. Ah, esse dado está mal interpretado, então vamos pegar o dado, o gráfico, vamos... Então, você tem que debater para poder ter clareza daquele assunto. Quando eu falei briga, é porque, na falta de um argumento científico adequado, resta a essa realidade a violência, né? Então, as pessoas não estão conseguindo debater e estão indo para a violência, o sectarismo, né? Quer dizer, então, eu fico aqui no meu mundinho, você fica ali no seu mundinho, e se a gente passar um pelo outro, sai... Faísca. Às vezes sai mais do que faíscas, né? Sai violência mesmo. Então, não é essa a sociedade que a gente quer. A gente quer uma sociedade democrática. Democracia implica conhecimento. Sem conhecimento, nós não vamos ter uma democracia sólida. Então, tudo isso giramos, valorização da educação. E uma educação democrática, uma educação científica, esses são os pilares. Né? Então, a gente tem que debater, a gente tem que trazer os temas com dados, com fundamentação. E o que a gente está vendo é o quê? Fundamentalismos querendo entrar dentro da escola. Não, por favor, cada um tem o direito à sua liberdade religiosa, mas a escola não é lugar para a religião. A universidade não é lugar para a religião. É lugar para a ciência. Ciência é o lugar da dúvida, do questionamento e, principalmente, você tem que provar. Comprovar. Tem a prova e a contraprova. Né? Você tem de submeter ao debate aquela teoria. Né? Por exemplo, a gente tem a revista científica. A revista científica é onde eu escrevo qualquer coisa? Não, eu escrevo qualquer coisa na internet. A revista tem que ser comprovada. Tem que passar por um conselho de pessoas que são da área e que vão ver, bom, e os seus dados? A sua metodologia. Você seguiu uma metodologia científica, seguiu os seus dados. Aí você faz uma revisão para verificar se aquele trabalho é um trabalho científico.
né? Então, não é assim, eu acho, não, você não perdeu nada, caiu no chão, vai procurar, isso aí é achar. Né? No âmbito da ciência, você traz dados, interpretações, provas, contraprovas, debates. Então, é um ambiente que tem que ser democrático, porque sempre vai ter polêmicas. E isso Salutares. É saudável, Salutares. isto é saudável. Né? Professora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já. É só 1 minuto. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sandra Lira, ela que é diretora da Política Sindical da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Professora, estamos falando sobre greve, sobre outras questões que são importantes como os pilares da nossa democracia e, nesse sentido, democracia também não pode, a gente ter esse conceito que os direitos têm de ser assegurados. E o que dizer de outras lutas salariais dos professores, sobretudo da Universidade Federal de Alagoas? Há um hiato aí entre o que é direito e o que já foi pago. E isso depende também de recursos, não é? Exatamente. Em relação aos precatórios. Então, nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós buscamos várias formas de garantir direitos. Então, a gente diz, a democracia é o Estado democrático de direito, ou seja, direito para todos. Porque se o direito não é para todos, não é direito, é privilégio. E nós ainda não chegamos ao ponto de ter uma democracia que elimine os privilégios e assegure direitos iguais. Direitos iguais está escrito na Constituição, mas ele precisa se tornar realidade, né? Então, nós, classe trabalhadora, lutamos com diversas formas. A greve é uma das formas. Mas a outra forma também é a justiça. A justiça é uma forma muito mais lenta, né? Porque a justiça tem pilhas de processos, né? Agora estão eletrônicos, mas continuam sendo imensos, né? Então, termina que é muito lento. Então, nesse momento, nós temos uma ação dos trabalhadores e trabalhadoras da UFAL, professores e técnicos administrativos, que está ganha, né? Assegurada já há algum tempo, né? Desde o ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça, né? Então é a última instância, assegurou o ganho de causa, que é o quê? Um não pagamento de um valor que à época era uns 47%, há 30 anos atrás. É uma ação que está rodando na justiça há 30 anos. Essa é uma questão que depende só da justiça ou depende da vontade do governo também? No caso, a justiça determinou o pagamento, mas a Procuradoria da União ainda fez um último questionamento e esse último questionamento está em fase de julgamento. Então, isso foi realizado, esse último recurso foi em janeiro e nós estamos aguardando, ele já andou um pouco e estamos aguardando a decisão final no TRF5, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é em Recife. Então, estamos aguardando essa decisão. Com essa decisão, esse valor será implantado enquanto percentual, ele fica congelado, é implantado e fica congelado, como uma rubrica judicial, e aí
também, bem mais para frente, a gente entra na fila dos precatórios. O que é um precatório? É uma dívida que o governo diz, devo, não nego, pago quando puder. Fique na fila. Mas o Aí a gente interessante fica na fila. é que sai para os grupos e não sai para outros. É longo, é um processo As pessoas longo. Morrem e não recebem. Deixa de herança para os netos. Né? Vira herança. Né? Então, é muito lenta a justiça. Inclusive, eu até me lembro já ter visto uma consigna, né, acho que é da OAB, que diz, né, que a justiça, quando tarda muito, não é justa. Então, é um pouco isso. Né? E a celeridade para atender os trabalhadores sempre é lenta, enquanto que a celeridade para atender aos empresários sempre é rápida. Então, gente, a gente ainda vive num país muito desigual. A nossa democracia ainda precisa se fortalecer muito. E para isso, nós, população, classe trabalhadora como um todo, não importa o seu valor do seu salário, tem um salário mais baixo, tem um salário maior. Se você é classe popular ou classe média. Classe média a gente não tem, né, gente? Quase não existe. Não tem classe média no Brasil, gente. Não tem, não. Classe média no Brasil, não. É o trabalhador, classe média é um trabalhador ou assalariado, ou o trabalhador que se chama por conta própria, né? Que tem um padrão salarial, um padrão de renda um pouquinho acima, né? Acima da base, porque a nossa base salarial aqui em Alagoas é até 2 salários mínimos. Então, a base de renda da nossa população é muito baixa. Então, quem está numa base de 5 salários mínimos, de 10 salários mínimos, já se sente... Né? Não, se sente elite, né? É, diante desse. Mas Quando eu falo em classe média, é o que separa a classe popular da... Então, a gente se ilude, né? A gente se ilude dizendo que é classe média, porque pode comprar um pouquinho a mais. Mas, na realidade, a gente vê essa diferenciação, né? A justiça é muito mais rápida para o empresariado. As leis dentro do Congresso também são muito mais ágeis para dar a desoneração aos empresários, mas para bloquear, né? Então, teto de gastos. Acabou o teto de gastos de 2016? Não. O governo, o ano passado, conseguiu flexibilizar. Esse novo arcabouço fiscal flexibiliza, deu uma pequena folga, mas não é suficiente. Então, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos, como povo brasileiro, dizer assim, olha, o dinheiro do orçamento é para a política social, é para a educação, é para a saúde, é para a assistência, é para a previdência, é para o meio ambiente, está aí. A crise do Rio Grande do Sul é o começo de uma grande crise climática que o Brasil está vivendo. E que pelo desmatamento. Aí o que o Congresso está fazendo? Votando durante a semana que o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, desmatamento na Amazônia. Ora, a cheia do Rio Grande do Sul é culpa do desmatamento da Amazônia. Isso já está comprovado cientificamente. Então, nega a ciência, negam os estudos, o governador negou os estudos, o prefeito negou os estudos e a tragédia aconteceu. Então, é negligência. Então, não pode ser assim. Então, a gente tem que colocar conhecimento científico a serviço do povo, para melhorar a vida do povo. A gente não pode deixar que essa crise climática se agrave, a gente tem que se proteger, todas as cidades brasileiras precisam se proteger. É crime ambiental por cima do outro, né? Maceió é uma cidade vítima de um grande crime ambiental. Então, nós temos que reagir diante disso. Tem que ter política ambiental, tem que ter política social para a maioria da população. E é disso que se trata a disputa do orçamento. Então, quando a gente diz estamos disputando o orçamento para a educação federal nesta greve, nós estamos enfrentando o Banco Central, nós estamos enfrentando as grandes corporações, o orçamento secreto, nós estamos enfrentando os banqueiros, nós estamos enfrentando todo esse aparato poderoso que vai lá dentro do orçamento e puxa, né? Puxa para si. E nós estamos dizendo, não, nós temos que puxar para o povo. A educação federal é boa, ela faz o bem à população brasileira e ela precisa crescer, se expandir. Pois é. A reestruturação da carreira docente, não é, do magistério federal, há uma proposta definida? Então, isso foi uma coisa ruim nesse processo de negociação, porque nós começamos falando de reajuste linear para recompor as perdas
né, mais recentes. E aí, no meio do caminho, nessa última proposta, o governo trouxe uma proposta de mexer na carreira que a gente não concorda. Então, as assembleias pelo país inteiro estão rejeitando, então nós queremos voltar para a mesa com o governo e dizer assim, olha, assim não dá, vamos fazer essa conta de novo, vamos abrir mais um pouco o cofre para a educação, porque, quer queira, quer não, houve um aumento de arrecadação, então esse aumento de arrecadação não pode ir para o orçamento secreto, não pode ir para os banqueiros, não pode ir para as igrejas, não pode... Orçamento, não. Vamos pegar o que ampliou da arrecadação para a educação, para a saúde, para os hospitais universitários, para o SUS, para a assistência social, para o meio ambiente. O pessoal do meio ambiente também está em greve, né? Porque, afinal de contas, eles enfrentam grandes perigos e qual é a garantia que essas pessoas têm? Morte, né? Exatamente. Como já ocorreu, como ocorre normalmente, né? Então, normalmente, entre aspas. Exato. Nós queremos valorização do serviço público. Valorização do serviço público é valorizar aquilo que a população vai receber como direito. Direito na prática, não apenas escrito no papel, mas o direito na prática. Você chegar ali na instituição pública e o serviço está ali à sua disposição com qualidade. Professora, quais são as próximas atividades do movimento grevista? No dia 27, aqui em Maceió, nós vamos fazer uma atividade aqui no Calçadão, um pouco para dialogar com a população. Nós vamos mostrar para a população um pedacinho da nossa produção. Nós vamos mostrar nossa pesquisa, nossa extensão, os nossos projetos. Aí quem estiver por ali no centro no dia 27, venha participar um pouquinho com a gente, você vai se surpreender quantas coisas boas a UFAL e o IFAL estão fazendo aqui dentro de Alagoas. A gente vai prestar contas de forma pública da nossa produção. E nós queremos que a população esteja do nosso lado, né? Sobre outras lutas salariais, eu anotei aqui, equiparação dos benefícios, auxílios de alimentação, saúde e creche dos poderes... Não. Porque o que acontece, né? O executivo, na Constituição se define um orçamento para o executivo, um orçamento para o legislativo e um orçamento para o judiciário, e eles são independentes. O volume sai do mesmo, né? O dinheiro sai do mesmo canto, mas são volumes independentes. O que acontece? O judiciário e o legislativo dão reajustes de seus salários, dos benefícios para os seus servidores de forma completamente independente. Então, a gente tem uma defasagem muito grande. Agora, este ano, o governo federal está fazendo uma recomposição desses benefícios que estavam congelados há muito tempo. Os do executivo, os nossos, né? De quem trabalha diretamente com a população. Mas nós queremos que essa defasagem entre o executivo, o legislativo e o judiciário seja corrigida. Então, democrático. É democrático, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando, né, para a população, a gente está entregando, né, um serviço de qualidade para a população. Em relação à discussão de uma reivindicação macro como essa que está sendo feita ao governo federal, o que é que se percebe nas tratativas? São difíceis, porque o governo está muito pautado por este teto de gastos, né? O governo está muito pautado, por exemplo, por um Banco Central que joga contra a política econômica do governo. Mas essa contradição, como não se consegue corrigir isso, professora? Eu penso que também é uma tarefa pedagógica da nossa greve, alertar a população brasileira que é necessário que a população brasileira brigue pelo orçamento público. O orçamento público tem que vir para os serviços que atendem à população, né? E não apenas para algumas corporações ou para situações como essa do orçamento secreto, que é secreto, quer dizer, tem pouca transparência, né? Então, a gente precisa disso, uma população que se alerte de disputar também cotidianamente o orçamento público em benefício da maioria da população. Professora, eu agradeço a sua participação, a forma didática como a senhora colocou as questões aqui e espero revê-la em outro momento. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Só agradecer, Gorete, agradecer a TV Assembleia, agradecer este programa.
em nome da ADUFAL, em nome do Sintufal, em nome do Sintetifal, em nome dos nossos estudantes, das nossas instituições, agradecer esse espaço para a gente conversar com a população e pedir esse apoio para defender a qualidade da educação federal brasileira. Isso está posto. Obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos assiste. Até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.